A estratégia ucraniana funcionou de forma brilhante e destruiu toda a presença russa na região. Essa é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A brilhante estratégia contraofensiva ucraniana foi iniciativa do coronel-general Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres ucranianas. Segundo informações do especialista militar Oleksandr Orlobitsky, foi Syrskyi quem convenceu o comando ucraniano, contra a recomendação de especialistas ocidentais, a fazer a ofensiva em duas frentes. Tudo isso aconteceu lá atrás, ao longo do mês de abril e maio, quando, na visão dos ucranianos, a contenção das tropas russas já estava funcionando. Agora seria preciso planejar a contraofensiva, como a Ucrânia iria retomar o território ocupado pela Rússia. O local da contraofensiva ucraniana seria óbvio: Kherson, mais especificamente na margem direita do rio Dnipro, onde os russos teriam dificuldades de logística devido a haverem apenas 3 únicos pontos que ligam essa região ao restante dos territórios ocupados russos, as 3 pontes na região. Ainda assim, percebe-se que havia alguma coisa errada. Por que os ucranianos falaram abertamente que iriam fazer uma contraofensiva em Kherson? Ninguém avisa que vai atacar. O fator surpresa é uma excelente vantagem em qualquer estratégia dessa. Mas agora nós sabemos qual era a estratégia de fato. Ao saber dos planos para a contraofensiva em Kherson, as forças armadas russas mandaram para aquela região suas melhores tropas, seus melhores equipamentos. Até o 3º Corpo do Exército, recém-incorporado na Rússia, foi mandado em grande número para lá. Não era apenas o local mais óbvio, como havia o anúncio do ataque. Se os russos não reforçassem a região, iriam perdê-la. Os ucranianos chegaram a atingir as pontes, porém sem dano completo. Com isso, os russos foram aproveitando e mandando mais tropas, mais equipamentos para lá. E de fato, no final de agosto, veio a contraofensiva em Kherson, e veio com a destruição completa das pontes, balsas, pontes temporárias, qualquer coisa que permitisse os russos abastecer os soldados ali ou mesmo recuá-los. Apesar das melhores tropas russas estarem na região, a ofensiva em Kherson conseguiu avançar bastante, a ponto de desestabilizar a linha de defesa russa. Os ucranianos conseguiram trazer as melhores tropas russas para o local melhor para a batalha do ponto de vista deles, o local que os favorecia. Várias cidades na região de Kherson já foram liberadas. Essas tropas estão presas lá, elas não conseguem sair. Mas todos observaram que o principal objetivo ucraniano ali era desgastar as tropas russas, muito mais do que ganhar terreno. Ganhar terreno não parece ser a prioridade, o que faz sentido. As tropas russas não podem sair de lá, não podem ser abastecidas adequadamente, não podem ser substituídas. Então é melhor esperar eles se desgastarem para atacar quando estiverem mais fracos, daqui a algumas semanas. Mas a grande surpresa aconteceu no dia 5 de setembro, quando os ucranianos lançaram uma enorme contraofensiva em Kharkiv, do outro lado da guerra, lá na cidade de Balaklia. Um bombardeio com mísseis Agarran tirou de operação os radares antiaéreos da região, atrapalhando a defesa da cidade, e uma enorme força que já vinha sendo acumulada nos arredores da cidade atacou em 2 flancos, tomando-a em pouco tempo. Forças entraram pelo sul, vindo de Uzarivka, mas principalmente pelo oeste, a partir de Verbivka. Embora a cidade de Balaklia não tenha sido tomada totalmente no primeiro dia, ela acabou cercada rapidamente pelos ucranianos, que assim anularam essa cidade, que era a peça fundamental da linha de defesa russa na região. Capturaram até um general de alto patente que estava na cidade logo no primeiro dia. Muitas reservas russas tinham sido enviadas para Kherson, lembra? E outros pontos da linha de frente, onde as coisas estavam acontecendo. Neste ponto aqui da linha de frente, como estava parado há muito tempo, os russos tinham poucas tropas, poucas reservas e apenas uma linha de defesa, cujo ponto focal era justamente Balaklia. Certamente houve, no mínimo, negligência russa. Havia informações já de concentração de tropas ucranianas na região. O problema é que eles não achavam que o exército ucraniano fosse capaz de atuar em 2 frentes ao mesmo tempo. Como estavam atuando em Kherson, deixaram a região vulnerável ali. Os russos não se preocuparam com uma contraofensiva em Kharkiv. No mesmo dia, antes mesmo de tomarem totalmente a cidade de Balaklia, os ucranianos seguiram em grande número pela estrada T-2110, surpreendendo as poucas forças russas nas cidades de Yakovenkov, Yolohiv Yar e Semenivka.
Essa era a linha de defesa russa, a única na região. Não havia nada além disso. Quando chegaram em Shevchenkov, uma grande cidade da região, ela já não tinha mais nada de defesa, eram só patrulhas normais, porque ela estava longe da linha de defesa, já era o que os russos consideravam retaguarda. A cidade de Shevchenkov foi tomada em poucas horas, mesmo sendo uma cidade grande. Em 48 horas, os combatentes estavam chegando em Kupiansk, iniciando a tomada de uma cidade que é um hub fundamental para toda a frente leste de batalha na Ucrânia. Todas as estradas e ferrovias que ligam Belgorod, na Rússia, a cidade mais próxima na Rússia, às linhas de frente russas na Ucrânia, passam por Kupiansk. Particularmente Izium, que era a cidade central para os esforços russos em toda a região do Donbás, virou um verdadeiro quartel central russo dentro do território ucraniano ocupado. Tudo que abastece Izium passa por Kupiansk. No terceiro dia, os ucranianos já expandiram seu domínio por toda a margem direita do rio e reservatório Oskil e nos assentamentos a leste de Shevchenkov, em direção à fronteira com a Rússia. O avanço foi tão rápido que gerou pavor nas tropas russas. Uma enorme quantidade de soldados russos em Izium perceberam que ficariam presos ali. Incapazes de sair, tiveram que organizar às pressas uma retirada da região, uma verdadeira operação barata-voa, em que conseguiram até tirar a maior parte do pessoal, mas acabaram deixando muito equipamento e munição na cidade. No final do dia 10 de setembro, Izium já estava tomada pelas tropas russas e o comando russo então ordenou a evacuação de todas as cidades no oblast de Kharkiv para a margem esquerda do rio Oskil. Praticamente todo o Oblast de Kharkiv foi liberado e a contraofensiva ainda não acabou. Lógico, os ucranianos estão neste momento consolidando os ganhos, preparando as próximas fases do avanço deles. Hoje mesmo eles liberaram a cidade de Sviatorysk, de onde provavelmente pretendem lançar a próxima perna dessa ofensiva. Mais adiante, na linha de frente, também liberaram Ozern e Liman. Então os ucranianos tiraram os russos de uma parte norte do rio Sievierodonetsk, o que será certamente fundamental nas próximas contraofensivas. É difícil dizer até onde irá essa ofensiva ucraniana. É possível que seja capaz de liberar boa parte dos territórios ocupados pelos russos de uma vez só nas próximas semanas, visto que Izium era o ponto central deles e já foi liberada. Esperamos muitas outras ofensivas desse tipo nos próximos dias e semanas, mas mesmo que fique por aqui, já foi uma contraofensiva impressionante, liberando 2.000 km² de território. Isso respondeu de forma prática a uma das questões que pairava nessa trágica e criminosa invasão. A questão era simples: seria a Ucrânia capaz de reconquistar os territórios tomados pela Rússia? Quando a invasão começou, eu e muitos outros analistas acreditávamos que, apesar de logicamente a Rússia estar errada, a superioridade militar russa ia acabar por tomar a Ucrânia em pouco tempo. O máximo que se esperava é que a Ucrânia pudesse resistir por tempo suficiente para que os esforços diplomáticos e as sanções econômicas se tornassem capazes de impedir a Rússia por outros meios que não os militares. Afinal, a diferença de números entre o exército russo, considerado na época o segundo maior do mundo, e o exército ucraniano, classificado como o 33º maior, atrás até do brasileiro, nos fazia pensar que, no campo estritamente militar, seria impossível qualquer outro resultado que não fosse a derrota da Ucrânia. Mas logo nos primeiros dias haviam vozes divergentes. Eu publiquei no dia 1º de março de 2022 um vídeo falando sobre uma thread do Kamil Galiv, um especialista em geopolítica russo que vive nos Estados Unidos, em que ele dizia com todas as letras que a Ucrânia iria ganhar essa guerra e citava 3 motivos para isso: a deterioração do exército russo desde a posse de Shoigu como ministro da Defesa, a melhoria do exército ucraniano que vinha se modernizando e fortalecendo desde a invasão da Crimeia em 2014 e a motivação efetivamente ausente para a causa russa e vital para os ucranianos. Veja o vídeo "A Ucrânia pode ganhar a guerra contra a invasão russa" para mais detalhes sobre isso. No final de março, quando a Rússia decretou o recuo no norte do país, abandonando as frentes de Kiev, Sumy e Chernihiv, e principalmente ao longo do mês de abril e maio, em que a Rússia, apesar de toda a concentração de forças em Donbás, não conseguiu nenhum avanço significativo, ficou claro para todos que a Ucrânia conseguia
conseguiria resistir à Rússia por tempo indeterminado. Mesmo quando, no final de maio e ao longo do mês de junho, a Rússia conseguiu alguns pequenos avanços, capturando Mariupol, Severodonetsk e Lysychansk, os avanços foram mínimos e estava claro que a Rússia não conseguia mais avançar. Ainda assim, havia essa dúvida que pairava no ar. Ok, a Rússia não consegue avançar, mas será que a Ucrânia consegue retomar o terreno que chegou a ser invadido pela Rússia nos primeiros dias da guerra? Todas as regiões de Luhansk e Kherson foram tomadas pelos russos, boa parte da região de Kharkiv, Zaporizhia e Donetsk, sem contar a Crimeia, invadida 8 anos antes. Em operações militares, todos sabem que defender é mais fácil do que atacar. Quem ataca precisa ter mais tropas, precisa ter mais equipamento, mais disposição para avançar. Então, o fato da Ucrânia ter conseguido parar a Rússia no início de julho não significava de fato que seria capaz de retomar os territórios conquistados. O mês de julho inteiro se passou, boa parte do mês de agosto, e só nos últimos dias de agosto e início de setembro temos a resposta clara a essa pergunta. Sim, são capazes. A vitória não é certa, claro, ainda existe muita coisa a ser reconquistada. A Rússia tem a possibilidade de fazer convocação em massa, reforçar suas tropas. Muito sangue, infelizmente, ainda vai precisar ser vertido para a vitória completa nessa guerra. Ninguém imagina uma expulsão completa dos russos no território ucraniano de forma fácil. Vai ser difícil, mas vai acontecer. Neste momento, ninguém tem mais dúvida de que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. Mais do que isso, os ucranianos conseguiram, em pouco espaço de tempo, treinar pessoal e aprender a usar equipamento ocidental. A Ucrânia vai sair dessa guerra não apenas vitoriosa, com um assento na comunidade europeia, mas também pronta para ingressar na OTAN, graças à capacidade estratégica das forças armadas ucranianas. Não foi o Ocidente que planejou essa iniciativa, foram os ucranianos. Os russos não estão perdendo para a OTAN, como tem alguns dizendo, estão perdendo para os ucranianos. E se preparem, porque vão perder muito mais ainda. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!